Quando que ele extraordinária. surgiu, Renato? Quando que surgiu assim a ideia de falar, cara, eu tenho um palhaço e ele vai chamar Tchutchuco? Então, teve um processo nisso aí, né? Eu morava em Marília, interior de São Paulo. Aí eu queria fazer teatro. Comecei trabalhando num grupo lá de Marília mesmo. Aí eu falei, aqui não vou ter muito como deslanchar. Aí eu vim pra São Paulo. Na verdade, fui pra outros lugares, mas depois eu acabei caindo em São Paulo. A história é meio longa. Não. Aí eu vim cair aqui em São Paulo. Aí comecei a fazer teatro no Macunaíma, que é aqui no centro, ali perto do... Sim, perfeito. Teatro Escola Macunaíma, Isso. fica perto do centro de São Paulo. Isso. É uma escola bem conhecida de São Paulo, histórica pra muita gente. Exatamente. Aí eu fiz 2 anos de Macunaíma e desses 2 anos foi muito interessante pra mim. Eu fiz várias peças lá, porque eu tinha disponibilidade, tinha tempo, então todos os grupos lá, os alunos faziam os teatros deles. Ah, falta ator, não sei o quê. No final do ano eu tava participando de 10 peças Foi lá. o teatro que te puxou pro Tchutchuco. Então, daí vou chegar lá, né? Aí teve um cara que foi assistir uma dessas peças e ele trabalhava num grupo de teatro infantil, que é o Zezinho. Trabalhava com o Sr. Éden. E aí ele viu eu trabalhando e falou, você não quer ir lá com a gente? Tem um teatro infantil, a gente faz em escolas e tal. Eu te apresento pro Sr. Éden, que é o diretor. E aí você, se ele gostar, você vai trabalhar com a gente. Ah, beleza, eu vou lá. Fiz um teste. Comecei a trabalhar com esse Sr. Éden. Só que eu nem era ator ainda. Tipo, não tinha muito papel pra mim. Eu ajudava em tudo, fazia um pouco de tudo. Num determinado momento, ele convidou o Fernando Nogueira, que foi parceiro do Fernando Sampaio, do La Mínima. Eles eram o Boteco e o Padoca. Tanto que o Fernandinho ainda é o Padoca até hoje. Nossa, foi antes do Domingos? Foi antes do Domingos. Antes do Domingos, os dois Fernandos trabalhavam juntos. Eles eram o Boteco e Padoca. Então tinha outro Fernando envolvido. Que era o Fernandinho, que foi o meu mestre. Um cara que eu tenho um carinho gigante, assim, que eu devo muito, porque eu tô aqui hoje por conta dele. Ele que me apresentou esse caminho. Aí esse Fernandinho chegou lá no Seu Éden pra dirigir o teatro infantil, pra trazer umas linguagens novas, trazer a linguagem do circo. Eu cheguei, cara, eu vi aquilo assim, mas eu nunca tinha visto nada daquele universo. Ele chegou e ensinou a gente 3 bolinhas, levou perna de pau, monociclo, malabares, começou a conversar e dirigir e tal, e me apresentou aquele universo do circo. Eu falei, cara, meu olho brilhou assim, né? Eu falei, que legal. Ele era um cara sensacional, fora da curva, assim. Ele morreu? Não, ele é. Ele é, porque faz tempo que eu não... Não, naquela época, eu já tô falando, já era, né? Falou, ele era... Me expressei mal. Ele levou todo esse universo, meu olho brilhou, mas ele era já naquela época de uma generosidade gigantesca, né? Melhorei até a frase um pouco, né? E aí ele falou assim, Renato, eu nem era Tchutchuco, né? Renato, eu tenho isso aqui, paguei minha faculdade fazendo os trabalhos com palhaço, com eventos, e o meu sonho já naquela época, já tava fazendo Macunaíma há algum tempo, era viver de arte. Eu já queria viver de arte. Você não sabia exatamente qual maneira, mas você sabia que era o que você queria. Fazendo teatro, quero viver de arte. Fazendo cinema, TV, ir pras novelas, sei lá, a gente sonha muito quando tá começando, principalmente, né? E ali ele abriu um pouco a minha mente, ele falou, existe a possibilidade de você viver de arte fazendo circo, fazendo palhaço, trabalhando em eventos. Eu nunca tinha feito nada. Ele falou, inclusive tem um trabalho sábado que vem. Isso era tipo sexta-feira. Eu tinha uma semana. Ele falou, mas tem que andar de monociclo. Eu nunca tinha andado, eu nunca tinha subido no monociclo. Eu vi lá o monociclo, achei legal e tal. Só que eu tinha 22 anos, né? Tava jovem. Sim. A capacidade falou, cara, eu vou treinar isso daí. Ainda mais na época que você começa a fazer, você vai lá fazer um cachê de circo. Aí você fala, cara, o salário mínimo é R$1.100. Aí você chega um cachê, às vezes é 1/3 de um salário. Se fosse hoje, por exemplo, não era muito, talvez fosse uns R$300. Mas é 1/3 de um salário pra trabalhar um dia com algo que você tá apaixonado. Era dinheiro pra caramba, assim. E pra trabalhar, tipo, 1 hora, você entende? Era algo muito significativo pra mim naquela época. E aí eu falei, cara, isso é uma oportunidade. E eu sempre gostei de estar aberto e aproveitar as oportunidades. Eu falei, não, eu não ando de monociclo, mas até sábado... Pode confiar. Você é malabarista. É a mesma coisa que o cara chegar pra você e falar, você tem que jogar 7 claves em uma semana. Meu amigo, eu treinei, eu te juro, sem brincadeira, 5 horas por dia durante aquela semana. Com só monociclo. Só monociclo. Desculpa a piadinha, mas sinceridade, meu, é que haja saco. Lá onde a gente ensaiava esse teatro infantil, tinha umas barras de balé, porque era um espaço de cultural, chamava Salão Vermelho Cultural e tal. E aí, eu segurava na barra de balé, subia no monociclo e saía. Eu lembro que eu dava 2 pedaladas, 1, 2 e caía. Caía assim, não que eu caía, eu descia do monociclo. Isso eu fiz pelo menos umas 1000 vezes. Tinha hora que eu começava a suar assim, era cada gota de sangue, de suor, de sangue. De sangue?
Era um monociclo de gilete, né? É que foi um treinamento sanguinário, mas não teve sangue, não. Foi suor, assim. A cada gota de suor gigante que pingava e eu 5 horas, todo dia. No sábado, eu tava todo assado, todo arrebentado de cansado, porque treinou uma semana, de segunda a sexta, todos os dias, 5 horas. E eu fui fazer o trabalho. Me maquiaram, me deram uma roupa, dessas bem tipo da 25, assim. A mais simples possível. A mais de cetim, bem coloridinha e tal, mas aquelas roupas simples. E fizeram uma joaninha, eu lembro até hoje, uma joaninha no seu nariz. Sabe aquela coisa de meio palhaço? E aí eu fui trabalhar. Eu lembro que foi lá na Henrique Schalma com a Avenida Rebouças com o Henrique Schalma ali. Tem um canteiro no meio. A gente ficava naquele canteiro. Eu não sei pra que raiz que era. Acho que é dia do circo ou o dia do palhaço. Um dos dois, assim. E como foi? Deu certo? Foi incrível. Por quê? Teve até uma matéria que saiu no Jornal da Tarde. Eu tava no chão, com as pernas pra cima, o monociclo jogado, e pegava a minha imagem assim, e pegava um outro carro, tinha uma mulher e uma criança no banco de trás, e eles estavam rindo, sabe? Muito, assim. Uma foto linda que saiu naquela tirinha do jornal, na época, o Jornal da Tarde. E, cara, pra mim, foi uma satisfação gigante, porque ali eu descobri pra que eu tinha vindo nesse mundo, pra que eu tinha nascido. Porque eu sempre amei fazer as pessoas sorrirem, sempre, desde quando era criança. Eu contava piada, meus familiares, ia na festa de final de ano, eu era o engraçadinho, contava piada, fazia sempre palhaçadas, mas eu não conhecia a linguagem do palhaço. Mas uma coisa é sem cachê, né? É. Mas ali eu falei, cara, isso é incrível. Daí, daquele dia em diante, eu não parei mais. Eu fui estudar um pouco, aí eu fui aperfeiçoar, aí eu fui realmente treinar monociclo com mais calma. Mas aquela semana foi significativo pra hoje eu fazer o que eu faço, pegar criança no ombro. Eu já cheguei a pegar 3 crianças no monociclo, uma no ombro, uma de cada lado, quando eu era mais jovem. Sim, não, hoje haja coluna.